Olá pessoal, estou gravando esse vídeo em resposta ao desafio que a Kátia Narimatos me fez no Facebook. Quero agradecer a minha irmã de coração, dizer que estou com muitas saudades, pedir desculpas por não ter postado antes, é que a correria aqui no Brasil está grande, mas mesmo assim não podia deixar passar essa oportunidade de compartilhar uma palavra que fala ao meu coração. E a palavra que fala ao meu coração, ela se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 7, do versículo 1 em diante. E lá conta a história de uma cidade chamada Samaria, que estava vivendo uma situação muito difícil, uma situação de fome. O exército inimigo tinha cercado a cidade, o que impossibilitava qualquer pessoa de sair ou de entrar. Então não entrava mantimentos e o que eles tinham já tinha acabado há muito tempo. E eles já estavam desesperados. O desespero era tão grande que as pessoas já estavam comendo esterco de pombo, cabeças de animais. Houve caso até de uma mãe que matou o seu próprio filho para se alimentar. Tamanha era a fome. Em meio a essa situação complicada, desesperadora dessa cidade, desse reino, o rei daquele lugar decidiu então buscar uma orientação e foi visitar o profeta. Nos nossos dias nós temos os nossos pastores, homens de Deus, que são usados pelo Senhor, inspirados pelo Espírito Santo. E naquela época eram os profetas. E esse rei resolve ir lá, ver com ele o que pode ser feito para que aquela situação viesse a acabar, para que a fome viesse a acabar, para que o exército inimigo viesse a sair dali e eles pudessem ter liberdade para ir buscar o alimento e tudo mais. E quando ele foi lá visitar o profeta, conversar com o profeta, ele levou consigo um oficial da guarda. E chegando os dois lá, eles perguntaram para o profeta de Deus chamado Eliseu, e eles perguntaram o que eles deveriam fazer. E Eliseu respondeu assim, eu vou estar lendo aqui para vocês. A passagem está em 2 Reis, capítulo 7, versículos 1 e 2. Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Nos momentos difíceis, todos nós buscamos uma saída. Ninguém gosta de viver situações de fome, de desespero. E naquele momento essa cidade estava passando por isso. E talvez você que está ouvindo essa mensagem também esteja passando por uma situação difícil na sua vida. Talvez não seja falta de alimento, mas talvez falta para você uma orientação espiritual, um alimento espiritual, o que fazer da sua vida. Você já não tem mais ânimo, está desesperado, está desanimado, e assim como aquele povo. E eles foram lá buscar uma orientação no profeta. E eu quero deixar com vocês 2 chaves que se encontram nesse versículo. A primeira chave é tenha fé. Tenha fé em Deus. Não tenha uma fé qualquer, não, mas tenha fé em Deus. No Deus verdadeiro, no Deus vivo, no único Deus verdadeiro. Né? Creia que Ele pode não tão somente resolver o seu problema, como abrir as comportas do céu e te abençoar. Não faça como aquele oficial que duvidou do poder de Deus, que duvidou da ação de Deus e acabou acarretando isso tudo, essa postura dele acarretou que ele acabou morrendo no outro dia. Veja o que o profeta disse, veja o que Eliseu disse. Amanhã, ou seja, em 24 horas, eu creio que Deus pode resolver o seu problema em muito menos tempo, mas em 24 horas, Deus resolveu o problema daquela cidade. No outro dia, as pessoas que não duvidaram do agir de Deus estavam comendo e bebendo, não só farinha, não só comendo farinha e cevada, mas também muito mais. Muitas outras coisas deliciosas que o Senhor os abençoou.
Se você não conhece a história, leia lá. 2 Reis, capítulo 7 em diante, do versículo 1 em diante. E você vai ver como foi grande a mão de Deus, o agir de Deus, as misericórdias do Senhor com aquele povo. No entanto, com aquele oficial, a palavra que Eliseu disse se cumpriu. Ele viu a provisão, mas infelizmente veio a falecer antes de sequer experimentar qualquer coisa. Sabe por quê? Porque ele duvidou, ele não teve fé. Tenha fé em Deus. Ter fé não é aqueles que dizem ter fé. Não. Também não ter fé não é aqueles que acham que não têm fé. Porque eu creio, do fundo do meu coração, que muitas pessoas que dizem ter fé, no fundo, não têm fé nenhuma. E aqueles que muitas vezes acham que não têm fé alguma, que sua fé é pequena, esses são grandes homens de fé, grandes homens em que Deus tem colocado a sua fé. Então, creia nisso. Tenha fé, uma fé ousada. Essa é a primeira chave. Creia que Deus pode te abençoar. Acredite no milagre de Deus. E a segunda chave é: nem todos que estão passando por situações difíceis, no fundo, realmente querem sair daquela situação. Veja, por exemplo, aqui na minha cidade, em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, eu conheço um senhor, ele é morador de rua. E vira e mexe, ele está na igreja e nós conversamos com ele, tentamos o ajudar de alguma forma, dando comida, dando roupa. E certa vez eu estava conversando com ele e falei assim, Noel, por que você não sai dessa situação, não volta para sua família? E ele falou assim, não, André, eu já tentei. Você já tentou? Ele falou assim, já tentei. Eu falei, mas e por que não deu certo? Ele falou, porque toda vez que eu volto para minha família, eles falam que eu tenho que parar de me embriagar, de viver bêbado, que eu tenho que arrumar um emprego, que eu tenho que começar a ter responsabilidades. E eu não quero isso para mim, André. Eu não quero ter que trabalhar. Eu não quero ter responsabilidades. Do jeito que eu estou vivendo, apesar de estar ruim, tá bom. Então, assim, creia nisso. Nem todos aqueles que dizem que querem sair da situação difícil, no fundo, realmente querem isso para si. No fundo, realmente tem desejo de ter uma vida melhor. Aquele homem, mesmo vivendo aquela situação, não acreditava que Deus poderia fazer algo por ele. Eu quero, nesse momento, compartilhar isso com você. Eu tenho vivido os milagres de Deus na minha vida, desde que eu o conheci. Desde o dia em que o Senhor Jesus Cristo entrou na minha vida e me transformou, e tem me transformado até hoje. Eu tenho vivido os milagres de Deus. E eu quero convidar você a também viver esses milagres. Eu quero convidar você a ter fé. Uma fé ousada. Uma fé com agressividade, como eu costumo dizer aqui com os meus amigos e irmãos. Ter uma fé agressiva. Ter que realmente decretar, não a bênção de Deus, decretar que aonde você entrar, as forças de Satanás têm que sair. A liberdade de Satanás agir em determinado lugar acaba no exato momento em que a sua liberdade de estar naquele lugar começa. Se você entrar num lugar, você, meu amado irmão, que tem o Senhor Jesus Cristo no seu coração, que tem a fé em Deus, no momento em que você entra num lugar, determine que o inimigo, que as forças espirituais de Satanás têm que sair. Determine isso na sua vida. Não deixe que o inimigo continue destruindo o seu lar, a sua família, a sua vida profissional. Não deixe ele continuar roubando a sua alegria. Tenha uma fé ousada nos Deus vivo e tenha certeza que você vai viver muito mais. Você vai viver como aquele povo que viveu em Samaria. Em 24 horas, Deus respondeu. Talvez em 24 horas, Deus esteja respondendo a sua oração. Talvez em 24 horas, Deus esteja tirando você dessa situação difícil. Talvez não em 24 horas, talvez demore mais, talvez demore menos. Talvez nesse exato momento, você está recebendo na sua vida o milagre de Deus. Fique com Deus, que Jesus te abençoe. Receba essa palavra no seu coração. E eu quero aproveitar aqui para desafiar não, para pedir para que dois queridos irmãos, duas queridas pessoas venham a participar deste momento. Uma delas é o pastor André Rinoto. Muita saudade de você, meu querido. Você mora no meu coração, sabe disso, né? E a outra pessoa é a Priscila. Priscila, eu já vi você pregar a palavra do Senhor, uma serva do Senhor, uma mulher ousada,
uma mulher usada no ministério, que realmente leva a palavra com ousadia. Tá aí. Muito obrigado. Que Jesus os abençoe. Até a próxima e fiquem com Deus.